Graça e paz, irmãos, poder sentar. Glória a Deus, o Senhor é bom. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando nessa noite. Para as pessoas que estão nos vendo no YouTube, seja muito bem-vindo para estar conosco, aprendendo um pouquinho e sendo ministrado através da palavra do Senhor, que ela jamais volta vazia, né? Amém? Irmãos, todas as vezes que um pregador ele vem, ou ministrante, não precisa ser pastor, mas alguém que é chamado para pregar, tem a responsabilidade nos seus ombros de trazer uma palavra para a igreja, daquilo que a igreja precisa, daquilo que a igreja está vivendo, daquilo que a igreja precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, né? Então nós buscamos, oramos, eu creio que todos os pregadores dessa casa fazem isso, né? Graças a Deus, jejuamos, oramos, clamamos ao Senhor para uma palavra direcionada. E não é diferente comigo, né? Que eu creio também que todas as irmãs que têm esse ministério de pregar, né? Também têm essa responsabilidade. E eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, do dia que o pastor Abel pediu para me ministrar, eu fiquei assim, porque para mim, irmãos, quando o Senhor toca em alguém, ou principalmente o meu líder, diz assim, vai levar a palavra, ou vai orar, ou vai, sei lá, qualquer coisa direcionada por ele, eu e Itamar, a gente sempre teve a disposição de dizer o sim para o Senhor. Nunca dizer não, né? Porque se o Senhor está usando alguém para que a gente possa falar, é porque Ele quer que a gente fale. Então eu pedi a Deus uma direção, um tema que a gente prega muito em cima de tema, né, aqui. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, o quebrantamento traz vitória. Amém? E dentro dessa conversa que nós vamos ter aqui, o que fez eu estudar um pouco mais aquilo que o Senhor queria ministrar, é que eu vejo que nós estamos vivendo um tempo tão corrido, tão doido, que é a palavra da moda, a correria da vida, né? É a ansiedade, a correria da vida, é tanta coisa que acontece, que a gente esquece que nós precisamos de depender totalmente do Senhor. Porque a gente está tão no automático e acha que a gente sabe fazer tudo, que a gente já está preparado para tudo, que a gente já estudou o suficiente. Não, eu tiro de letra, não, isso aqui, eu já sei fazer. E esquece. Realmente que a gente precisa depender do Espírito Santo. E eu queria, nessa noite, está compartilhando com você sobre essa palavra, quebrantamento. Coração quebrantado, irmãos, ele faz com que a gente reconheça as nossas próprias fraquezas, né? Não dependemos mais de nós mesmos, mas que eu preciso muito, muito da ajuda do Senhor. Então, um coração quebrantado faz isso. E a palavra quebrantamento, eu fui procurar o significado, né? No hebraico diz assim, que é quebrar ou fazer em pedaços. E no grego fala perder, tirar a energia ou o vigor. Por que é importante a gente estudar as raízes dessas palavras? Para a gente entender o sentido daquilo que a palavra do Senhor está falando conosco. Amém? Então eu queria que você abrisse lá no livro de Jó, um livro que eu acredito que todo mundo conhece, já leu muitas vezes, sobre a vida de Jó. Capítulo 1. Nós sabemos, eu acredito que a maioria aqui sabe, que Jó foi um homem que no começo do próprio livro, a gente vê Deus falando e exaltando as qualidades de Jó, né? Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal.
Nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então esse homem era muito rico. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. Aqui é um resumo de quem era Jó, a sua família. Então ele tinha 7 filhos, então cada dia era um banquete na casa de um dos filhos homens. E eles mandavam chamar as meninas para estarem juntos. Mas Jó era aquele homem temente a Deus, do tempo dos patriarcas. Fala-se, né, que Jó viveu no tempo de Abraão, ou um pouco mais à frente de Abraão, porque ele era da mesma terra ali quando Abraão nasceu. Então, ele era um homem que tinha muito temor. E ele tinha o quê? Preocupação de oferecer o sacrifício para que Deus pudesse perdoar os pecados dos seus filhos. Quem aqui não se dói pelos filhos? Eu acho que todo mundo, né? É aquela velha história. Toda mãe, eu acredito que tem esse sentimento. Ó, pode mexer comigo, mas não mexe com meus filhos. A gente vira literalmente uma lioa, né? Mas Jó era o que fazia isso. Você não vê aqui ele falando sobre a esposa, né? Mas era Jó. Continuando a leitura lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha só, irmão, não tinha naquele momento ninguém na terra que tinha essas qualificações que Jó tinha. Semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou em vão, ou inutilmente? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você imagina Deus falando com o próprio Satanás, falando de um homem, dizendo assim: olha, tudo bem, vamos provar para ver se ele vai realmente continuar me temendo. Pode provar, pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Essa foi a primeira afronta do diabo contra Jó, né? Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura para a gente entender. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, e aos moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, imagina, se cumpriu aquilo que Satanás falou que ia fazer. Destruiu tudo que Jó tinha, os bens e a família, os filhos, né? E você pensa assim: meu Deus, que coisa triste, né? A vida desse homem deve ter ficado assim, destruída. E ficou, irmãos. Ficou porque a gente vê depois nos versículos seguintes o que ele faz, que é a forma de se quebrantar diante do Senhor. Então Jó, versículo 20, levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Você entende aqui que esse homem, mesmo com tudo isso que aconteceu com ele ainda continuava firme naquilo que ele acreditava. Ele não se desesperou quanto à desgraça que estava acontecendo na vida dele. Porque aí ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que eu quero, a leitura foi bem extensa, mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é que às vezes nós passamos pelos nossos vales, pelas nossos momentos de luta, onde Deus nos leva a nos quebrantar. Como eu falei no começo, quebrantamento é te deixar em pedaço, é você não ter nenhum tipo de força mais diante do Senhor, para que você possa receber aquilo que Ele tem para te dar. Quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, a gente chega diante dEle, a gente se esvazia, porque diante dEle, irmãos, nada é mais importante. A gente vê muitas pessoas passando lutas, e a maioria delas esquecem do Senhor. A gente vê muitas pessoas ganhando as bênçãos de Deus, buscando, orando, pedindo aquilo ali para o Senhor, depois esquecem do Senhor. E nós precisamos, nesses últimos dias, nos voltarmos cada vez mais para dependermos dEle, nos quebrantarmos na presença dEle, porque os dias são maus. A própria palavra do Senhor fala sobre isso. Os dias são maus. A palavra do Senhor fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, esfriaria. Então nós temos que cuidar com aquilo que nós carregamos, e não deixar que o Espírito Santo venha apagar de dentro de nós, como eu preguei da última vez. Não apagueis o Espírito Santo, mas buscar no Senhor aquilo que realmente nós precisamos para nos quebrantar. Se eu hoje passo por alguma situação em que eu fui diminuída, que eu fui envergonhada, que eu fui levantar o falso testemunho, o que é que eu preciso fazer? Me quebrantar na presença do Senhor. E não é aquele quebrantamento de dizer: Senhor, vai lá e manda fogo do céu na cabeça daquela pessoa, me vinga, Senhor, faz justiça por mim. Isso aí não é quebrantamento, isso aí é um espírito de vingança. E o Senhor não vai fazer isso, né? O Senhor jamais vai fazer isso. Mas aquilo que nós colocamos: Senhor, diante de Ti, eu passei por isso, eu quero que o Senhor me ajude a me levantar dessa situação que eu estou. Vamos continuar aqui. Capítulo 2, que é uma outra parte, né, daquilo que Satanás estava ainda continuando fazendo para testar Jó. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus estava falando, tá vendo? Ó, tu tocou em tudo dele, mas ele em nenhum momento deixou de me adorar. Que é o que nós precisamos aprender com Jó. Mesmo nas dificuldades, nas lutas, nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus validando quem era Jó. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu acredito que ela não tinha o mesmo Deus que o Deus de Jó. Por isso que ela fala assim. E era uma mulher que estava sofrendo, tinha perdido todos os seus filhos. Às vezes você diz assim, tá que nem a mulher de Jó, fala de uma forma muito pejorativa. Mas quando você lê, se colocando no lugar de uma mãe, pelo menos quando eu leio a Bíblia, eu procuro me colocar no lugar de algumas situações. Você passa a entender o porquê dessa mulher ter falado assim. Porque ela via todo o tempo o marido dela sacrificando, oferecendo holocausto pelos filhos. De repente os filhos simplesmente morrem. E ela não tinha a mesma fé que o marido. Então ela vai e diz isso: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tipo assim, não tem mais nada para acontecer. Porque tudo que era nosso, bens, filhos, foi tudo embora. Não tem mais nada para a gente viver. Não tem mais graça a vida. Ela estava desesperada também. E nós fazemos também a mesma coisa no momento de tribulação. Mas o quebrantamento nos leva para perto de Deus. Irmãos, todas as vezes que você for provado em alguma área, procura ver se essa semente você plantou. Se não foi, então comece a ver como uma provação de Deus. Deus está me provando porque Ele quer me ensinar algo. E procura ver o que Deus quer te ensinar. Porque quando você descobre o propósito do Senhor, fica mais fácil você passar todo o processo que precisa passar. Os historiadores falam que Jó não ficou nem 6 meses com esse tipo de chagas. Mas pensa, um homem que ficou tomado de ferida do alto da cabeça à planta dos pés, todos os dias se coçando, porque ele perdeu tudo, não tinha mais nada, ele não tinha ânimo, não tinha mais nada. Aí Deus vai e fala para Satanás: toca, pode tocar nele, mas não tira a vida dele. Quando a gente passou pelo câncer, uma das coisas que mais me impactou foi justamente esse período de quebrantamento. Porque eu pensava assim: Senhor, eu estou ativa na obra, Senhor. Hoje nós estamos fazendo 30 anos de ministério pastoral. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Então a gente estava em plena atividade e de repente Deus usava o Itamar para curar tantas pessoas. E chegava Satanás com essas palavras assim: você ora tanto pelas pessoas que são curadas, porque tu não ora pela tua mulher? Assim, uma seta mesmo, né, do inimigo para tirar a nossa força. E eu ficava com aquela guerra dentro de mim: mas Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou dando alguma brecha para que essa enfermidade venha sobre mim? Não existe nenhuma mulher na minha família que tem câncer de mama e nunca vai existir em nome de Jesus. E eu ficava questionando aquilo ali. E no processo que eu passei, o Senhor foi ministrando. Por quê? Porque eu fui me quebrantar na presença de Deus.
Aonde eu ia, eu fazia um altar de adoração ao Senhor. Eu fiquei 52 dias na casa do meu antigo pastor. Depois fui para uma edícula, que lá eles chamam edícula, mas aqui a gente chama kitnet. Lá eu fiz o meu altar também. Depois eu fui para a casa de um irmão Marcos e a Cláudia. E lá eles deram um quarto para a gente. Eu fiz o meu altar ali também. E sempre me prostrando diante do Senhor. Senhor, que preciso entender, eu preciso saber, eu quero saber por que eu estou vivendo isso. Depois de muito orar, Deus falava muito comigo, Deus vinha comigo, me trazia conforto, e eu via Deus agindo, eu via Deus curando, eu via Deus me livrando de tanta coisa nesse processo. Mas quando eu entendi o propósito que o Senhor tinha, numa mesma noite que a gente estava, chegou lá em Barretos, uma irmã chegou comigo. Eu tinha ido no banheiro, né? Eu estava como sempre chorando muito. Fui no banheiro lavar o rosto, e ela chegou atrás de mim. Ela é bem uma nordestina, ainda com sotaque bem carregado, e ela dizia assim: ó, irmã, e ela tinha uma voz grossa assim, né? Irmã, você veio para cá porque você vai vir ajudar o pastor Eric, você e seu marido. Deus te trouxe para cá, não foi para a morte não, irmã. Fica tranquila, bem assim. E aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, primeiro dia, não tinha visto essa mulher na minha vida. Primeiro dia que eu cheguei na cidade, não conhecia ninguém, muito menos os irmãos da igreja. E essa irmã chegou comigo. E o Pedro, esposo de uma pastora lá, ele chegou e disse assim, para o Itamar: pastor, fica tranquilo, a pastora não vai morrer, ela veio para cá para vocês servir a Deus com a gente aqui. E foi 12 anos que nós ficamos lá, servindo o Senhor e ajudando a igreja. Hoje ele entrou em contato com a gente, vai fazer 30 anos a igreja também lá, em novembro. E disse: eu quero vocês aqui comigo. Eu disse: tá bom, eu vou falar com o meu pastor, ver se ele libera. A mesma idade que nós temos aqui, olha só que coisa linda, né? Deus é muito precioso, meu Deus do céu. Mas irmãos, voltando aqui à palavra. Quando você vai lá para o capítulo, versículo 20 e 21 do capítulo 2 que a gente está lendo. Não, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. Aí eu já falei sobre isso, né? Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente conhece a história de Jacó também, né? Que fez todo esse processo também quando ele soube que José faleceu. A gente conhece a história de Davi também, que se quebrantou na presença do Senhor quando ele engravidou Betseba ali de um adultério, veio um filho, e o Senhor levou esse filho, porque ele não era um filho abençoado. Davi também se prostrou, jejuou, né? Vestiu pano de saco, se humilhou, se quebrantou na presença de Deus. Mas quando você começa a ler a palavra do Senhor ali em Jó, se você ainda não leu o livro de Jó, leia. É um livro muito, muito lindo, uma história perfeita para a gente poder fortalecer a nossa fé. Quando você vai ali do capítulo 38 a 41, Deus quebra o silêncio para falar com Jó. E o interessante é que ele faz para Jó 58 perguntas. Irmãos, eu anotei isso aqui, fui contar uma por uma. 58 perguntas ele faz para Jó. E uma das perguntas que ele já começa quebrando Jó no meio, diga assim, ele diz assim, um versículo, deixa eu ver aqui onde que foi que eu vi. A primeira pergunta é aqui. Gente, aqui. 38. Ele diz assim: depois o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem e perguntar-te-ei e tu responde-me.
Onde estava tu quando eu fundava a terra? Foi mesmo que dá na canela de Jó, né? Quem é tu? Tá pensando que tu é quem, Jó? Eu sou mais poderoso. Eu fiz tudo. Fiz a terra. Eu fiz os mares. Eu fiz as plantas. Eu fiz tudo. Quem tu tá pensando que tu é? Para vir questionar alguma coisa. Ou os teus amigos querer falar alguma coisa de mim sem nenhum conhecimento. Deus começa ali, são 58 perguntas. Eu não vou ler 58, tá, irmão? Depois você lê em casa. Mas depois desse processo todo de Jó, que ele começou a ouvir Deus, dizendo para Deus quem ele era, Deus falando para ele quem ele era, o próprio Deus para Jó. Aí ele termina aquele versículo que todo mundo conhece. Então respondeu Jó ao Senhor, disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa linda, ele entendeu porque ele passou por tudo aquilo. Ele precisava se fortalecer no Senhor. Ele precisava dar testemunho muito mais do que ele já dava. E o Senhor abençoou ele, dando tudo para ele de volta com muito mais abundância. E o interessante, irmãos, de tudo isso aí, quando Deus fala ali com Jó, é que o Senhor fala de uma forma com amor. Nós precisamos ouvir o Senhor, aprender a ouvir o Senhor. Porque o Senhor, Ele repreende também ao filho que ama. Porque se Ele não repreender, nós não somos filhos, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor repreende aquele a quem ama. E nós somos muito amados do Pai. Por isso que algumas situações acontecem na nossa vida para a gente aprender quem é o nosso Pai. E algumas pessoas têm a identidade ou a figura do Pai, de Deus, né? Como o Pai terreno. E até se separar essa figura para se olhar para Deus como um Pai que ama, que corrige, que disciplina, mas tudo para um propósito. Aí é um processo de Deus. Eu ouvi uma vez uma pastora pregando, e ela falou uma frase que eu anotei na minha Bíblia, e eu sempre leio essa frase: prova vencida jamais será repetida. Então a prova que nós passamos, para que nós possamos ser quebrantados, para nós perdermos a nossa força daquilo que é nosso, do nosso ego, do nosso orgulho, porque a única coisa que não nos faz quebrantar diante do Senhor é o orgulho, é o nosso eu, é os nossos achismos, é as nossas sabedorias humanas. Essa é a única forma de nos afastarmos do processo que Deus tem na nossa vida. Jó entendeu o processo dele. Foi difícil para ele, foi. 3 amigos que não eram amigos, né? Aqueles 3 ali, só a graça do Senhor. E quando nós estamos também passando os nossos processos, a gente encontra os amigos desses abençoados também, que vêm e falam coisas que a gente não quer nem estar perto. São pessoas que não trazem nada que te edifique. Como eu escutava: eu acho que ela está em pecado. Olha que eu estou vendo uma serpente. Sabe, era essas coisas que vinham para mim, para querer me derrubar assim a minha fé. Mas eu me mantive firme e o Senhor me deu vitória. Mas eu quero trazer hoje para você, que você se quebrante na presença de Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sei o processo que o Senhor tem para mim. Eu não sei o chamado, eu não sei o objetivo. Eu não sei porque eu passo por tantas coisas. Porque, irmãos, se você passa uma luta que você não venceu, essa luta vai voltar de novo para você passar de ano, vamos dizer assim. Então sempre que você vê: nossa, eu estou passando por isso de novo, é porque você não passou a prova. Então fique de
ouvidos atentos, para não ser igual o povo de Israel que ficou rodeando a terra, rodeando a terra, rodeando a terra, para poder depois, a maioria, né, quase que todos, foram eliminados no deserto. E só a nova geração que entrou. Que possamos ser essa nova geração que vai entrar na terra prometida. Amém? Então vamos nos colocar de pés. Lembra, prova vencida jamais será repetida. Adore o Senhor, não esqueça que a tua provação, a tua luta, a tua dificuldade está te levando para um nível de quebrantamento, de intimidade com o Senhor, de você conhecer mais o Senhor, do Senhor trazer algo novo para você, de você se esvaziar para entender o que o Senhor quer na tua vida. Não reclame, não murmure, só agradeça, adore e louve o Senhor e busca saber por que você está vivendo aquilo ali. Para quê, aliás, não é nem por quê, para quê? Senhor, para que eu estou vivendo isso? Estou passando por essa situação, mas vamos adorar o Senhor, porque Ele faz das nossas lutas, Ele faz a gente contar testemunho. Das nossas dificuldades, a gente pode ajudar outro. Dos nossos momentos de vale, de deserto, a gente pode testemunhar. Porque um crente, irmãos, a gente sempre falava isso, crente chora, mas ele só conta a vitória. Crente sofre e chora, mas na hora que ele chega perto de alguém que está lá no chão, não, irmão, levanta, Jesus é a nossa força e no seu, sabe, você tem palavra para dizer. Porque a gente nunca deve contar derrota, porque o nosso Deus já venceu, o Senhor Jesus já venceu. E Ele está preparando o melhor lugar para nós. Amém? Eu queria que você, nesse louvor, se quebrantasse na presença do Senhor e declarasse essas verdades na tua vida. Se você está vivendo um momento desse, não como Jó viveu, né? Que ninguém quer isso e jamais vamos passar por isso. Mas um momento de vale, um momento de luta, um momento de silêncio de Deus. Um momento de que ninguém entende o que você está passando. Feche os seus olhos e apresente ao Senhor. Se quebrante na presença dEle. Porque é Ele que vai fazer e te mostrar aquilo que Ele quer fazer em você. Amém?